Hoje nós vamos falar sobre as condições para a ocorrência de uma reação de dupla troca. A reação de dupla troca, ela sempre vai ocorrer com, o nome já diz, uma dupla troca. Então, você tem aqui o positivo, o negativo, o positivo, o negativo. Agora, nós vamos ter o seguinte: o positivo, negativo, positivo, negativo. O positivo do primeiro composto, ele vai ficar com o negativo do segundo composto. E o positivo do segundo composto vai ficar com o negativo do primeiro composto, tá bem? Então, o X aqui, nesse caso, vai ficar com W e o Z com Y. Lembrando que que a parte positiva, ela sempre vem à frente. Então, nós vamos ter aqui o Z com o Y e o X com o W, tá? Aqui eu coloquei para vocês algumas reações para a gente já saber qual vai ser esse produto a ser formado. Identificando a função química dos reagentes, a gente já consegue prever a função do produto formado. E assim fica mais fácil da gente fazer a reação. Então, sal com sal, eu vou gerar outros 2 sais, tá? Ácido com sal, eu formo sal e ácido. Base com sal, base e sal. E a reação, né, mais comum, que a gente já trabalhou bastante, um ácido com uma base que forma sal e água. Agora, sempre uma reação de dupla troca, ela vai ocorrer? Não necessariamente. Nós vamos precisar analisar algumas condições. A primeira é a solubilidade. Bem, aqui eu mostrei, estou colocando aqui para vocês, 2 reações de dupla troca. Uma vai ocorrer e a outra não. Preste atenção. Aqui nós vamos analisar a solubilidade. Na primeira reação, tá aqui, nesta reação de dupla troca, ocorre precipitação do cloreto de prata. Bem, quando a gente forma um composto, a gente tem esse composto então no produto, né, que forma precipitado, isso propicia essa ocorrência da reação de dupla troca. Já na segunda reação, tá, do nitrato de potássio com cloreto de sódio, ela não ocorre, pois o nitrato de sódio e o cloreto de potássio são solúveis, tá bem? Então, aqui, quando ele está formando precipitado, isso significa que ele não tem uma boa solubilidade, tá? Então, quando a gente forma esse produto, né, que precipita, que não tem uma boa solubilidade, isso propicia a ocorrência dessa reação de dupla troca, tá? Então, podemos concluir que uma reação de dupla troca pode acontecer desde que tenhamos reagentes solúveis e ao menos um produto insolúvel. Então, a gente precisa, essa é a primeira condição. Então, nós precisamos de pelo menos um produto insolúvel para que essa reação ocorra. Isso analisando a solubilidade. Eu botei aqui também para vocês alguns dos precipitados mais comuns, tá? Então, aqui tem alguns compostos que, se a gente nota a formação deles na reação de dupla troca, a gente sabe que essa reação já vai ocorrer porque a gente está formando um composto pouco solúvel, um composto que vai ter formação de precipitado. Próxima condição para a ocorrência de uma reação de dupla troca. Bem, formação de substância volátil. Você sabe o que é volatilidade? O que é uma substância volátil? Gente, uma substância volátil, uma substância, quando a gente chama uma substância com esse termo, isso significa uma substância que evapora com facilidade, né? Então, ela sai na forma de gás ou vapor com facilidade. Eu gostaria de dizer também para vocês, né, de falar a diferença de um gás, né, quando a gente chama um composto de gás, e quando a gente chama de vapor. Quando eu falo gás, é uma substância que a temperatura ambiente ela já está no estado gasoso, como o oxigênio. Então, o oxigênio ele já está nesse estado físico, a temperatura ambiente, então eu chamo de gás oxigênio. Já a água, a temperatura ambiente, ela está no estado físico líquido. Logo, se eu passar para o estado gasoso, com uma mudança de temperatura, eu vou chamar essa substância de um vapor d'água. Então, tendo formação de substância volátil, o que vai acontecer? As reações de dupla troca podem ocorrer tendo reagentes não voláteis, e ao menos um produto volátil. Então, posso analisar a solubilidade, como o caso anterior,
ou posso analisar a volatilidade, tá? Então, se você tem informação de um produto volátil, isso propicia a ocorrência de uma reação de dupla troca, como exemplo aqui embaixo, que nós temos a formação do dióxido de carbono saindo na forma de gás, tá? E a gente pode notar isso por essa setinha aqui indo para cima. Isso indica para você, né, que essa substância ela é uma substância volátil que está sendo liberada na reação. Substâncias comuns voláteis que são encontradas, tá? Mas temos várias outras. E a terceira e última condição para a ocorrência de uma reação de dupla troca: formação de produto menos dissociado ou ionizado. A gente sabe que a diferença de dissociação e ionização, a gente já falou sobre isso. Então, nas duas eu tenho formação de íon no produto. Então, isso que você vai precisar analisar. Uma reação de dupla troca também pode ocorrer se entre os produtos figurar o eletrólito mais fraco que os reagentes. Então, se eu tenho um eletrólito mais fraco do que os reagentes, essa reação vai acontecer, é outra condição. Isto é, um ácido mais fraco ou uma base mais fraca. Vocês estão percebendo como é importante entender o comportamento dos ácidos, das bases, as características como solubilidade para a compreensão mais aprofundada do conteúdo de reações químicas? Então, se você não sabe direito funções inorgânicas, volta lá na nossa aula para você compreender bem essa parte de reação, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo, eu estou formando aqui um produto pouco separado em íons, ou seja, ele é menos dissociado, no caso, menos ionizado, já que eu estou falando de um ácido carboxílico, do que os meus reagentes. Logo, essa reação, ela tende a ocorrer. Então, são essas três condições que nós vamos analisar para a ocorrência de uma reação de dupla troca.